Alunos da mediação tecnológica, aqui quem está com vocês sou eu, professor Beto, e hoje nós estamos na aula 40. Nós estamos entrando num assunto muito interessante. Vocês sabem o que é renascer? Renascer, olha essa palavra, renascer. Renascer significa você nascer de novo. E o que nós vamos estudar nas nossas aulas aqui para frente tem a ver com renascimento cultural, renascimento urbano, renascimento científico, renascimento estrutural, renascimento do pensamento, renascimento da arte, renascimento do dinheiro, econômico, toda forma de renascimento. Ok? Preste atenção na aula que nós vamos estar discutindo sobre ela. Aula de número, na tela para vocês, aula de número 40. Eu, João Herbert, mais conhecido como professor Beto, e o professor Lorismar Barroso estaremos trabalhando essas aulas para vocês. E os assuntos? Os assuntos que nós iremos trabalhar. Os assuntos estão relacionados na expansão do comércio, a questão da expansão do comércio. Então, nós temos o desenvolvimento agrícola e o renascimento comercial e o artesanato. Aula de número 40. Fique ligado que a gente está terminando já quase a unidade 3. A unidade 3, quer dizer, começamos, mas daqui a um dia termina, a gente já está na avaliação. E a habilidade para a aula de hoje? Identificar em fontes diversas processos de ocupação dos meios físicos e as relações de vida humana com a paisagem. Ok? Expansão e o renascimento econômico. Expansão e o renascimento econômico. No século XI ao século XIII, olha aí, o xizinho é de 10, né? E aqui de 3, então dá século XIII. Século XI ao século XIII, a Europa ocidental viveu um período relativamente de paz. Paz. Entre os fatores que contribuíram, destacam-se. O que destacam-se para esse momento de paz? Europa, paz, como é que é isso, professor? Olha no mapa para vocês aqui, ó. A gente vai ver aqui que a Europa ela foi fragmentada. Isso aqui nós trabalhamos quando a gente trabalhou na Idade Média. O reino dos francos. Lembra que nós trabalhamos o reino dos francos, a expansão dos francos, os merovingios, os carolíngios que se expandiram o reino. Nós estamos vendo aqui o reino dos burgúndios, o reino dos ostrogodos, o reino dos visigodos. Daqui tudo nós trabalhamos, o reino dos suevos. Tudo isso nós trabalhamos aí com vocês, os vândalos, que vão chegar ali, o Império Romano, lembra daqui, ó, essa linha imaginária aqui, ó, que corta aqui, ó, ela dividia o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Só que nós vamos ter lá em Constantinopla, Adrianópolis, Constantinopla, nós vamos ter a sede do Império Romano do Oriente. E aqui, essa região que era o Império Romano do Ocidente, o que aconteceu com essa região? Essa região ficou fragmentada. Professor, o que é isso fragmentado? Vocês já quebraram aquele vidro temperado? Já quebraram alguma vez aquele vidro temperado? Aqueles de 10 milímetros, 12 milímetros, 8 milímetros? Quando você quebra um vidro daquele, ou um vidro de um carro, vocês percebam vocês que aquele vidro ele fica todo fragmentado, todo cheio de pedacinhos. Nós podemos dizer que esses reinos da Europa, eles não eram reinos unificados, eles não eram um vidro completo. Eles eram um reino fragmentado. Eram feitos de pedacinhos. Vamos chamar cada pedacinho desse de feudo. São os feudos. Então, aquele monte de pedacinho de feudo faria o para-brisa do carro. Aquele outro monte de pedacinho que chamava-se feudo faria a janela do carro, a janela do lado do motorista. O outro pedacinho formava a janela do lado do passageiro. Então, cada janela dessa aqui, cada reino desse aqui, ele era formado por pequenos pedaços, fragmentados. Não se tinha uma coisa centralizada.
Porque cada pedaço daquele dali era importante, porque cada pedaço daquele dali era um feudo separado. Então, aquele pedaço, ele possuía uma importância. É assim que a gente pode ver, ter um retrato da Idade Média. Nós temos aqui a invasão dos povos bárbaros, é claro, os francos ainda fizeram um reino mais ou menos centralizado, os francos. Vão fazer um reino mais ou menos centralizado. Mas nós estamos vendo a Europa dividida, tipo uma coxa de retalho. A Europa dividida em pequenos feudos, em grandes feudos. A própria igreja era uma grande senhora feudal. E aqui nós temos entre a Europa, a Ásia e aqui embaixo a África, nós temos aqui onde eu estou em cima. Meu Deus do céu, eu vou me afogar. Eu estou caminhando no mar Mediterrâneo. Vamos lá, olha aí, ó. Eu caminhando, olha, não foi só Cristo que caminhou sobre as águas, não. Também estou caminhando, olha lá. No mar Mediterrâneo. Caminhando no mar Mediterrâneo, indo para o Oceano Atlântico. Opa, não vou agora para o Oceano Atlântico, não. Vamos ficar aqui na nossa aula para a gente entender esse momento. Então, nós temos essa estrutura. E essa estrutura aqui, houveram muitas guerras, muitos conflitos. Além dos conflitos internos, ainda vem os mongóis, lembra do Átila, o mongol? Vêm os mongóis e eles invadem a Europa também. O povo mongol era um povo forte, assim mesmo como os hunos. Era um povo forte, um povo guerreiro. E eles começam esse processo de invasão da Idade Média. E há uma insegurança muito grande. Na Baixa Idade Média, há uma insegurança muito grande. Quando chegamos, esse início da Idade Média, quando nós vamos avançando a Idade Média, isso vai se acalmando. Vai se acalmando. E os feudos se fortaleceram justamente porque as pessoas precisavam de uma proteção. Aonde conseguir essa proteção, professor? Aonde conseguir essa proteção? Hoje, dentro das cidades, dos grandes centros urbanos, a pessoa, quando ela se sente ameaçada na sua casa, aquele meu bairro está muito violento e tudo, eu preciso sair dessa violência. O que as pessoas têm feito? Elas têm ido para dentro de condomínios fechados. Elas vão para dentro de condomínios fechados. Aquele condomínio fechado, ele era como se fosse um feudo. Ali moram várias pessoas, tem o síndico, que é a pessoa que comanda, tem as regras daquele condomínio, existe um estatuto dentro daquele condomínio, e ninguém pode entrar naquele condomínio sem autorização. Imagina alguém entrar no condomínio sem autorização. Pá, pode levar bala lá e tudo, porque tem uma segurança dentro daquele condomínio ali que ela está protegendo aquela região. Os feudos era isso, as pessoas estavam atrás de proteção. E o senhor feudal disse, vem aqui que eu te dou proteção, eu vou te proteger, você vai ficar aqui bem guardadinho e tal. Aí protegia dentro dos seus feudos. Mas em contrapartida você irá trabalhar como meu servo. Só que isso está acabando. Isso está acabando. E esse momento que nós vamos chamar de Idade Média, é um momento que vai ficar entre a Idade Antiga e a Idade Moderna, são 1000 anos de Idade Média. E esse momento, quando começa a acabar, nós vamos chamar esse momento de Renascimento. Por quê? Porque nesse momento nós tivemos aqui, Constantinopla, que era o Império Romano do Oriente, Constantinopla e o Império Romano do Oriente vão ser tomados pelos turcos otomanos. Os turcos otomanos vão tomar aqui. Então, vários artistas, intelectuais, eles vão sair daqui de Constantinopla, fugidos, e sabe onde eles vão se instalar, a maioria deles? Nessa península, na Península Itálica. Por que, professor, é chamado de península? Cercada de água pelos três lados, lá embaixo, aqui de um lado e aqui do outro, cercado de água aqui pelos 3 lados, e um lado é ligado ao continente. Então é por isso que nós chamamos de península. E a Península Itálica, que hoje fica a Itália, ali onde Cartago era Sicília, a Península Itálica, ela vai se fortalecer e ela vai trazer esses artistas
E é a partir dali que nós vamos ter os renascimentos, o renascimento cultural. Agora, aqui na Europa, depois que tudo acalmou, as pessoas não precisam mais fugir para dentro dos feudos, as cidades começam a reaparecer. As cidades começam a reaparecer. E esse reaparecimento das cidades, nós vamos chamar de renascimento urbano. E as cidades começam a reaparecer próximo aos feudos, as feiras começam a virar cidade. Nós chamamos isso de renascimento comercial. Então, renascimento comercial e renascimento urbano. O comércio reaparece. Deixa o feudo de ser só autossustentável. E as pessoas começam a também se estruturar no comércio e dentro das cidades. Vocês sabem como são chamadas cidades feudais, essas cidades que vão aparecer? Ele chamava essas cidades de burgos. Eram burgos. Essas cidades que ficavam ao redor dos feudos eram chamadas de burgos. É por isso que essas, olha aí, ó, olha aí na tela para vocês aí, ó. O reaparecimento dessas vilas, dessas cidades aqui, as pessoas elas vão começar a estar dentro desses burgos, fazendo comércio, todo tipo de comércio. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Mas aqui, agora, nós falamos que a paz ela chega e nós destacamos essa paz pelo quê? Nós destacamos essa paz pelas findas sucessivas ondas de invasões, que eu mostrei no mapa ainda agora para vocês. Eu mostrei no mapa para vocês que nós temos várias invasões do Império Romano, um reino invadindo o outro, invasões externas. Então, o fim dessas sucessivas invasões vão acalmar os ânimos. Nós também temos esses guerreiros medievais, ele tem o seu espírito todo voltado, esse espírito guerreiro da nobreza, todo contra a luta aos pagãos. Lembra que nós também estudamos as cruzadas? Nós estudamos as cruzadas. Essas lutas contra os pagãos vão fazer essa estrutura, esse escape social. As pessoas elas vão dizer, não, então agora eu quero ir para a guerra contra os infiéis. Então ficam os trabalhadores e esses beligerantes, eles vão para a guerra. Isso proporcionou o crescimento populacional e a retomada do desenvolvimento das atividades econômicas. É por isso que nós falamos daqui de renascimento econômico, renascimento cultural, renascimento urbano, certo? As pessoas elas voltam a morar nas cidades. As cidades elas passam a voltar a ter a sua importância, essas cidades medievais. É aqui agora que começam a fazer o comércio. Dentro das cruzadas, dentro do contato com o Oriente. Olha no mapa ainda que a gente está vendo aqui. Olha esse mapa aqui, continuando desse mapa aqui, nós percebemos o seguinte. Quando a gente percebe esses reinos aqui. Nós observamos que durante esse período as pessoas elas não saíam, elas não conheciam outras regiões que não fosse essa região da Europa. Porque eles estavam preocupados em brigar entre si, eles estavam preocupados em ocupar terra, e tudo eles estavam preocupados em proteger seu feudo. O próprio senhor feudal não saía do seu feudo, quase nunca. Ia dentro das suas terras ver como é que estava. Então havia uma limitação. Aí foi quando começou as cruzadas, quando eles começaram a vir para o Oriente, quando eles começaram a buscar a Terra Santa, começaram a vir na busca da Terra Santa. Eles começaram a combater os infiéis, que eles chamavam de infiéis, que eram os mouros ou os muçulmanos. Isso fez com que o Ocidente e o Oriente passassem a ter um contato na cultura, no desenvolvimento. O Oriente era muito mais desenvolvido. Ali no Oriente havia um desenvolvimento científico, cultural, muito maior. Então, esse contato vão fazer com que eles tragam o conhecimento para cá. Tragam o comércio que é feito. Por isso, olha na tela para vocês,
Olha aí na tela. Por isso que as cidades elas começaram a reaparecer, essas cidades. E essas cidades eram chamadas de burgos. Burgos. Cidades eram chamadas de burgos. Por isso que as pessoas que moravam nas cidades e faziam comércio eram chamados de burgueses. Eram chamados de burgueses. Então, quem morava no burgo eram os burgueses. Olha aí de onde vem a palavra burguesia. E o Cazuza já cantava: a burguesia fede, a burguesia quer ficar rica. Enquanto houver burguesia, não vai haver poesia. Então nós temos aqui, ó, os burgos sendo reestruturados. Outra questão que nós vamos observar na Idade Média, que vai fazer uma mudança, é esse desenvolvimento agrícola da Idade Média. Até o século XI, a produção agrícola atendia modestamente às necessidades da população europeia. Então, uma produção agrícola, eu estou ali só para o consumo interno, então não havia uma expansão comercial. As técnicas e os instrumentos utilizados na agricultura eram simples e primitivos. Então não havia um excedente na produção agrícola. O camponês, lembra da talha, da corvéia, que era o imposto pago pelos camponeses? Os camponeses, então, trabalhavam de forma rudimentar nas terras do castelo e nas suas terras. Então, ele trabalhava de forma rudimentar, com instrumentos rudimentares. Isso fazia com que a produção se tornasse uma produção de subsistência. Já no século XI, as condições gerais do mundo rural melhoraram consideravelmente. Organizando diversas revoltas, os servos conseguiram aliviar o peso de algumas obrigações, como a talha e a corvéia. Talha e a corvéia. Pessoal, no sistema feudal aqui, que nós vamos observar dentro desse período, esse período da Idade Média, o sistema feudal, as pessoas elas iam para o feudo, se tornavam servos, não escravos, tá? Se tornavam servos. Elas tinham a obrigação de receber, por elas terem recebido um pedaço de terra, elas tinham a obrigação para com o seu feudal. Vamos colocar dois tipos de impostos que ela pagava. Um era a talha e o outro era a corvéia. Talha. Então, o que elas produziam aqui na terra? O que eles produziam? Eles recebiam lá um terreno. Olha, esse terreno aqui, essa data, né? Aí no interior se chama de data. Essa data é sua. Esse alqueire, esse hectare, ou seja lá como ele doava para a pessoa e dizia: olha, isso daqui é seu, só que você é meu servo. E você vai ter que produzir e vai pagar a metade do que tu produzir, 50-50. A metade do que tu produzir, meu filho, é minha, senhor feudal. A outra metade é sua. Talha, era cortada ao meio, era talhada. É por isso que vem a palavra: eu vou talhar isso daqui. Você cortou ao meio. Metade do senhor feudal e metade era para o consumo próprio. Aí vem depois a corvéia. A corvéia era um outro imposto. A corvéia, o cara era obrigado a trabalhar nas terras do senhor feudal. Tinha a terra do senhor feudal aqui, tinha um feudo aqui. Então, em determinado momento da semana, 2, 3 dias, às vezes ele passava a maioria dos dias trabalhando para o senhor feudal, de que nas terras dele. Ele era obrigado a trabalhar no moinho, limpando o moinho, mexendo no moinho, limpando o castelo, fazendo coisas dentro do castelo. Então ele tinha obrigação para com o seu feudal. E eles vão começar a se revoltar. Os servos eles vão começar a se revoltar. E essas revoltas vão fazer uma mudança de concepção. Na tela para vocês aí. Muda-se a concepção. Aquelas obrigações que eles tinham vão mudar. Muda-se essa concepção da talha e da corvéia. Então, eles que estavam plantando aí, que estavam na terra, vão ter uma nova função, uma nova concepção. Os instrumentos que vão aumentar essa produção agrícola.
Alguns instrumentos aumentam. A charrua, que era máquina de mexer a terra, e o arado. O peitoral, instrumento feito de madeira e almofadado, permitiu a utilização do cavalo para puxar a charrua. A ferradura do cavalo, que foi uma revolução, que era um instrumento que protegia o casco do cavalo nos terrenos ásperos, porque se o cavalo perdesse o casco, meu filho, perdia-se o cavalo. O moinho de água, que era o equipamento usado para moer os cereais e a azeitona, quebrava minério, o moinho era utilizado para um monte de coisa. Então o moinho era essencial naquele momento. Olha aí, ó, o arado, tá vendo lá? Ó? Os cavalos puxando o arado, fazendo o tombamento da terra, fazendo a revirada do solo, porque as terras, no sistema feudal, a terra, ela tinha aquela divisão. Enquanto eu estou plantando aqui num pedaço, o outro pedaço de terra ele está descansando. Ele vai descansar enquanto eu planto. Porque não se tinha um sistema de fertilizante, tudo. Depois que eles vão começar a utilizar fertilizantes naturais. Baixa Idade Média, olha aí, ó, na tela. Então nós temos aqui, nesse contexto, nós temos o renascimento do comércio e do artesanato. É nesse contexto aí. O comércio ganhou um significativo impulso com a melhoria dos meios de transporte, o desenvolvimento do artesanato urbano e um maior contato com os povos orientais. Aquilo que eu falei para vocês. Eles saíram para a guerra, eles saíram para a conquista e eles vão ter um contato com o povo do Oriente. Lá com a China, com a Índia. Olha a população como ela vai aumentar. No ano de 1000, no século X, nós temos 22 milhões de habitantes na Europa. No século XI, nós temos 25 milhões e 85 milhões de habitantes. No século XII, nós já temos 34 milhões. Quando chega no século XIII, a Europa está com 50,3 milhões de habitantes. Há um crescimento populacional aí na Europa. Além do comércio local, desenvolveram-se também grandes rotas de comércios internacionais, destacando-se a rota comercial do norte e a rota comercial do sul. Grandes rotas comerciais. Olha aí, ó, essas rotas comerciais. Me joga aí nessa tela aí. Olha aí, ó. Vamos navegar? Volta lá o mapa. O mapa lá, olha aí, ó. Vamos navegar aqui nessa tela aqui, ó. Rotas comerciais. O pessoal saía aqui da Europa fazendo rotas comerciais, agora que o comércio reapareceu, eles faziam rotas comerciais do norte, indo para o oriente, e rotas comerciais do sul. Percebam vocês, eu quero que vocês percebam que aqui, o mar Mediterrâneo, aqui onde eu estou, ó, pisando, o mar Mediterrâneo era uma grande rota comercial. Uma grande rota comercial. E a Itália, por ficar, a península que vai ficar aqui no meio do mar Mediterrâneo, a Itália ela vai dominar esse comércio, que era um comércio que vinha do Ocidente para o Oriente. Do Ocidente para o Oriente. Entendeu? Esse comércio vai fazer essas duas grandes rotas comerciais. As rotas comerciais do Norte, as rotas comerciais do Sul, passando por grandes cidades que vão, como nós estamos falando de renascimento urbano, essas cidades elas começam a aparecer, a desenvolver. Gênova, Veneza, principalmente Gênova e Veneza, que eles vão controlar o comércio aqui do mar Mediterrâneo. Gênova e Veneza. Vão fazer esse controle desse comércio do mar Mediterrâneo. Gênova ali em cima, Veneza também, Nápoles, nós vamos ter aqui onde hoje é a Sicília também fazer esse controle. Então nós temos aqui, ó, se nós observarmos aqui, ó, nós temos o Oceano Atlântico. Embaixo aqui nós temos o Mar Mediterrâneo. Aqui o Mar Negro. Olha o que fica aqui na entrada do Mar Negro. Olha essa cidadezinha aqui, ó, na entrada do Mar Negro. Constantinopla. Constantinopla que tinha sido a sede do Império Romano do Oriente.
Então, Constantinopla, a chegada em Constantinopla era o auge, lá onde se dava esse interposto comercial com o Oriente. É por isso que a chegada dos turcos otomanos, que nós vamos ver em aulas posteriores, a tomada deles inviabilizou o comércio com o Ocidente. Aí é por isso que Portugal e Espanha vão sair buscar novas rotas comerciais, contornando a África para chegar ao Oriente. Mas isso é uma outra história. Por enquanto, na tela para vocês, aí, ó, nós estamos vendo essas rotas comerciais. Essas rotas comerciais que vão sair daqui de Lisboa, vão sair de Bilbao, vão sair aqui de Londres. Então, nós temos essas rotas comerciais do norte e essas rotas comerciais do sul, passando pelo Mar Negro, chegando nessas cidades orientais. Constantinopla aqui tem uma função importante de controle daqui, ó. Nápoles, Gênova, Veneza também. Olha aqui, ó, Veneza aqui na entrada. Na entrada aqui, nós temos Veneza, então Veneza recebia e distribuía para o resto da Europa. Então as cidades italianas, Gênova a mesma coisa, recebia aqui os suprimentos e distribuía para o resto da Europa. Essa rota comercial do norte, então, era realizada através do Mar do Norte, tá? Aqui, ó, que é chamado Mar do Norte, tá vendo? O Mar do Norte. Vocês já assistiram os Vikings? Vikings, vocês precisam assistir, que vocês vão ver as pessoas que moravam aqui navegando para a Inglaterra, navegando tomando conta da Inglaterra, combatendo aqui na França, na Inglaterra. É muito interessante aquela série que tem no Netflix. Então, eles realizavam pelo Mar do Norte, passavam por cidades como Danzig, Lubeck, Hamburgo, Bremen, Bruges, Londres e Bordeaux. Então, eles vão passar por essas cidades aqui ao norte, contornando ao Mar do Norte, para chegar até o Oriente. Associação, aí tem a Liga Hanseática. Liga Hanseática era a liga que ligava o Oriente à Ásia, Hanseática. Associação de Países do Norte da Europa, século XIII, 1241. Olha aí, ó, a Liga do Norte. Aqui, vocês percebam, vinha de lá. Então, passava aqui pelo Mar Mediterrâneo, aqui a Península Itálica Menor, então aí chegava aqui no Oriente, passava pela região da Arábia, do Egito, da Pérsia, da Índia, até chegar na China. Então, eles queriam a seda, eles queriam o cravo, queriam canela, queriam gengibre, noz moscadas. Ou eles iriam aqui pelo norte, ou viria aqui pelo Mar do Norte, ou ele viria pelo Mar Mediterrâneo. Rota comercial do Sul. Era realizada no Mar Mediterrâneo, tendo como pontos importantes Barcelona, Marsella, Gênova, Veneza, Tunis, Trípoli e Constantinopla. Pessoal, o que nós estamos falando disso aqui é o renascimento cultural. Olha essa cidade, olha como eram as cidades. As cidades elas começaram a se movimentar. As cidades elas começaram a fazer o comércio. Era o comércio no meio da rua. Por isso que são chamados de burgos, porque tudo era jogado no meio da rua. Era uma grande feira livre aqui, esse início comercial. O Cazuza falava burguesia fede porque os burgos cediam. Eram fezes no meio da rua, esgoto a céu aberto, tudo aqui no meio da rua. E as pessoas elas começavam a fazer esse comércio. Coisas que não eram produzidas lá no feudo, elas traziam para cá. Ou dos feudos traziam também para cá para comercializar. Frutas, verduras, sedas, ferramentas. Aqui, nesse desaparecimento dessas cidades medievais, que eram cidades que ficavam próximas, eles formavam essas feiras ali próximo dos burgos e eles começavam a comercializar.
Depois, grandes cidades vão voltando a ter seu aumento populacional, porque basicamente na Idade Média 80% da população morava no campo. Agora nós temos um retorno dessa população para a cidade. Essa população ela começa a retornar para a cidade. E aqui nós estamos vendo o exemplo dessas feiras, como eram essas feiras. Na tela para vocês aí, ó. Então nós temos aqui, ó, dentro dessas feiras, onde se formavam essas principais feiras, em Lisboa, em Toledo, em Salé, e aí vai para a Europa fora, Budapeste, Belgrado, feira aqui em Nápoles. Então, aqui são feiras que vão pegar essas rotas comerciais do norte e essas rotas comerciais do sul, todas elas indo pegar especiaria no Oriente e trazer de volta para ser comercializada na Europa. Era um jogo de comércio. Os comerciantes mais atuantes foram os genoveses e os venezianos. Por que os genoveses e venezianos? Por quê? Porque justamente Veneza vai ficar aqui e Gênova vai ficar aqui. E eram eles que faziam essa saída do mar Mediterrâneo para o restante da Europa. Então, eles que controlavam o comércio para o restante da Europa. Então, Gênova e Veneza vão ser as principais cidades que importavam especiarias. Qual era a especiaria? O cravo, a canela, a noz moscadas, a pimenta. Inclusive, ainda agora há pouco eu estava usando, quer dizer, eu não estava usando cravo, nem a canela. Eu estava usando a noz moscada, eu estava usando as pimentas, vários tipos de pimenta, e agora fazendo almoço em casa. E os artigos de luxo, como perfumes vindo do Oriente. Tecidos de seda, gente, tecido de seda. O tecido de seda que é feito do bichinho da seda. Era tão disputado esse bichinho aqui. Nós temos a porcelana, nós temos o marfim vindo da África. Um crime, gente, o marfim. Matava-se o elefante só para tirar o marfim. As porcelanas que eram produzidas no Oriente. Tudo isso daqui vinha do Oriente. Vinham dessa região. Vocês conhecem alguns temperos aí, ó? Aí eu vou colocar alguns temperos para vocês aí, ó. Olha aí, ó, canela. E esse daqui, hortelã. Nós temos aí açafrão, as pápricas, páprica doce, páprica picante. Nós temos pimentas aqui, ó. Nós temos, acredito que isso daqui seja pimenta do reino, ainda para ser pilada. Aí nós temos outros tipos de pimenta, orégano, olha um monte de tempero. O alho. Pessoal, os caras saíram em processo de navegação para a Europa em busca dessas especiarias, em busca desses temperos. Porque eles faziam essas rotas comerciais pelo Mar do Norte, pelo Mediterrâneo, só que com o tempo, essas especiarias, devido terem tanto atravessadores, eu comprei lá na China, eles não tinham o AliExpress, não tinha esses sites que a gente compra diretamente da China naquele momento, não. Não podia entrar lá, vou no site, eu vou começar a ir diretamente da China. Eles não tinham o site. Então, eles tinham que fazer um jeito de trazer esses produtos. E esses produtos passavam por vários atravessadores. Chegavam na Europa a preços caríssimos. A pimenta do reino era ouro, gente. Imagina. Professor, por que a pimenta do reino era tão cara? Eu quero lembrar vocês que eles não tinham geladeira, tá? E a carne estragava. A pimenta era uma forma de conservar essa carne e disfarçar um pouco o gosto já de carne passada,
se é que vocês me entendem. Então, por isso que ele era tão cobiçado, esses instrumentos, aí, esses temperos europeus. Olha o tempero aí, coloquei o tempero aí para a gente ver. Olha esse tempero aqui. Olha aí, esse tempero, ó, páprica, canela, olha aí. Vamos lá fazer um rango bem gostoso aí, bem temperado aí. Vem comigo que vocês aprendem até a cozinhar aí. Vamos na navegação, vamos buscar esses temperos no Oriente. É interessante nós vermos esse renascimento, porque é nesse momento do renascimento cultural, urbano e social que nós vamos ver, começa aparecendo, que nós vamos ver uma mudança de pensamento. Nós vamos chegar no século XV e no século XVI e nós vamos ver a Europa também tomando coragem e ganhando os mares. Aí, quando eles começam a navegar pelo Oceano Atlântico, contornando a África e chegando na Ásia. Lembra que nós falávamos de Vasco da Gama, que foi o primeiro a chegar às Índias? Na tela para vocês aí, nós temos, nos principais cruzamentos das vias, foram sendo organizadas grandes feiras comerciais. Grandes feiras como a Feira de Flandres, que ficava na França e Bélgica, a Feira de Champagne, na França, a da cidade de Veneza e Gênova, na Itália, e a Colônia e Frankfurt, na Alemanha. Então, eles iriam nessa feira, parecia aqui em Guajará-Mirim, né? Que a gente ia antigamente em Guajará-Mirim, fazer essas compras. Até hoje o pessoal vai lá, que é uma área de livre comércio, fazer as compras e trazer essas compras para revender. E aí eles saíram, quando essas rotas comerciais ficarem inviáveis, eles vão sair no processo das grandes navegações. Eles vão sair contornando a África para chegar ao Oriente. Eles vão chegar ao Brasil também nessas grandes navegações. O renascimento comercial impulsionou o aumento da produção artesanal, levando o artesão a se organizar em corporações dos ofícios, também conhecidas como guilda e grêmios. O ensino artesanal se dividia em 3 fases. Nós temos o aprendiz, nós temos o oficial e nós temos o mestre. Olha aí o aprendiz, o oficial e o mestre nessas guildas, nessas formações aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Guilda ou grêmio. Aprendiz, o oficial e o mestre. Então nós temos aí, ó. Provavelmente esse daqui é o aprendiz. Daqui também está com cara de aprendiz. Esse daqui é o mestre. E esses aqui são os oficiais. Então, nós temos essa divisão da idade, do fim da Idade Média, desse renascimento. Então, nós chamamos de renascimento porque são coisas que estão reaparecendo. O comércio que até então ele tinha sumido, ele começa a reaparecer. Começa a reaparecer as cidades também que estavam abandonadas, as formas urbanas. Elas começam a aparecer. Começa a aparecer uma nova classe social, que até então não existia, chamada burguesia, que nós vamos ver o que acontece com o fortalecimento dessa burguesia. Começa a reaparecer a arte, a cultura. Começa a reaparecer o dinheiro, que até então tinha pouca circulação. Começa a reaparecer os reinos centralizados. Então, tudo isso, dentro desse período, nós chamamos de renascimento. Renascimento. Tá certo? E essa foi a nossa aula de hoje sobre renascimento. O professor Lourdes Mais estará trabalhando também, continuará com esse renascimento, para vocês entenderem. E eu voltarei também trabalhando ainda com vocês o renascimento cultural. Nós vamos ver aí como é que se dá esse movimento. Mas daqui a pouquinho eu volto com vocês para fazer a revisão e atividade. Até lá.